Olá, meus queridos alunos, como é que vamos? Tudo bem? Bom, agora é para valer. Esse é o nosso último encontro. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos relevantes e pertinentes para que vocês possam fazer uma revisão para a AV2, tá? Como é que eu estruturei isso aqui para vocês estudarem, tá? A AV2 abrange aulas de 1 a 10, ou seja, todas as aulas da disciplina. Porém, na RAV1, nós já fizemos a revisão dos 5 primeiras aulas, dos 5 primeiros aspectos, tá? E hoje, na RAV2, nós faremos nesta aula a revisão das 5 últimas aulas, ou seja, da aula 6 à aula 10. Então, o que eu peço aos senhores? Após assistirem essa aula, que revisará 6, 7, 8, 9 e 10, assistam a revisão da AV1 para que revejam os conceitos pertinentes às aulas 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Tanto na aula da RAV1 quanto na aula da RAV2, a estrutura foi a mesma. Ou seja, eu coloquei um resumo dos conceitos daquela aula e depois elaboramos alguns exercícios. Veja bem, de forma alguma, esses exercícios é para que reflitam como vai ser a prova. Não tem o menor compromisso com isso. São apenas questões e a gente vai aqui construir juntos, fazer juntos, para que vocês exercitem maneiras de pensar ao fazer a prova. Vocês têm que pensar, não há obrigatoriedade de que na prova tem que cair exatamente o que está no conteúdo de aula ou exatamente o que nós falamos aqui nas aulas teletransmitidas. Não, está no contexto da aula, vocês têm que fazer reflexões. Não tem que ficar buscando palavras que fiquem idênticas. A questão de prova não tem que ser composta de palavras que estejam no conteúdo. Tem que estar pertinente ao conteúdo, entendam bem. Então, eu gostaria que os senhores revissem na sequência a RAV1 para que pudessem relembrar as 5 primeiras aulas. E hoje nós vamos focar nas 5 últimas aulas. Correto? Vamos dar a nossa escalada da aula de hoje. Bom, então, conforme falado, trataremos hoje das 5 últimas aulas. Na aula 6, nós começamos a falar sobre sistemas de comércio eletrônico, conceituamos, vimos a diferença entre e-commerce e business, né? Então, vamos rever essa aula aqui. Falamos sobre aplicações e questões do comércio eletrônico, fomos um pouco além, né? Começamos a falar de funcionamento, do que é relevante, do que não é. Na aula 8, continuamos sobre comércio eletrônico e falamos da infraestrutura e software de apoio à construção dos sites. Falamos de banco de dados, falamos de rede, falamos de telecom, falamos de software de background, ou seja, software no servidor, software no browser, no cliente, tá certo? O que é relevante para isso? Na aula 9, falamos sobre software para a web, a integração empresarial, ou seja, a web como elemento de integração da empresa, possibilitando um sistema único pela internet, o que é fantástico, porque só a internet foi capaz, né, de trazer essa unificação de utilização dos sistemas. E, finalmente, na aula 10, que nós falamos sobre os desafios gerenciais da tecnologia da informação, né, que abrangeu aspectos de sucesso e fracasso dos sistemas e tecnologias nos contextos empresariais e abordamos também temas relativos à ética do profissional, a ética pessoal do usuário, a ética do gestor, ou seja, o que pode, o que não se pode fazer e o que se faz efetivamente dentro das empresas hoje em dia. Tá certo? Então, esses são os pontos que nós vamos abordar. Tá certo? Vamos agora direto ao nosso assunto, onde trataremos cada uma dessas aulas. Vamos à aula 6, Sistemas de Comércio Eletrônico.
O que nós falamos sobre isso? Falamos sobre a diferença entre e-commerce e e-business. E-business é um conceito muito maior, é um conceito da imersão da empresa na internet como um todo. E e-commerce é simplesmente comércio eletrônico, ou seja, compra pela internet com uma transação comercial e os outros aspectos todos sendo feitos fora da internet. Que outros aspectos, Marcelo? A compra do produto que você comercializou, a entrega no cliente, toda a logística de distribuição do produto. Tá certo? Tudo isso envolve a questão do e-business. Mas o e-commerce é simplesmente a transação comercial pela internet. Tá? Vimos que as estruturas organizacionais de marketing, de compra, de venda e o sistema de atendimento são fundamentais e devem funcionar muito bem estruturando o comércio eletrônico. Qualidade é fundamental e as novas tecnologias estão aí para isso, para proverem essa qualidade, as deficiências, né, de cada vez integrar mais isso ao contexto. Nós vimos que existem 4 atividades fundamentais na transação de e-commerce. A pesquisa, que é a procura do que se quer, a configuração, que é o entendimento efetivo do quanto e da quantidade que se quer, o fechamento, que é você fechar a tua venda, e o faturamento, que é você, né, debitar do cartão do cara e emitir a fatura dentro da empresa para que o produto seja distribuído e entregue ao cliente. Tecnologias essenciais ao e-commerce, fundamental, como tudo que está no contexto da empresa, uma boa rede com uma banda muito da larga, software com muita segurança e qualidade. Classificação dos e-commerce, falamos sobre isso. Business to business, negócios entre empresas, fornecedores e parceiros. Business to consumer, fornecedores entre uma empresa, é o comércio eletrônico propriamente dito, né? Uma pessoa comprando de uma empresa. E consumer to consumer, como exemplo nós temos o eBay, o leilão, o Mercado Livre, né? Que são duas pessoas que uma compra e outra vende, intermediadas por um site de negócios. Tá certo? São as formas de comércio eletrônico. Falamos dos processos essenciais, controlar o acesso, criptografia para garantir a segurança no pacote TCP que trafega na internet, perfil do usuário, sabendo, né, quem é aquele sujeito, e os gerenciamentos fundamentais do conteúdo do site, o fluxo das atividades quando se vende, notificação de eventos, né, para que cada setor saiba que tem que trabalhar, e a cobrança, né, de aspectos fundamentais aqui nesse nosso... Então, isso é o que nós falamos sobre esse conteúdo da aula de número 6. Vamos agora, se a telinha permitir, né, a alguns... Opa! Obrigado. Alguns exercícios pertinentes a essa aula. Então, vamos começar com o nosso exercício de número 6. Vamos falar aqui sobre ele. O comércio eletrônico objetiva controlar a atividade de vendas pelo uso de meios eletrônicos. Então, o comércio eletrônico é você vender por um meio eletrônico chamado internet. Um e-commerce que se caracteriza por vários fornecedores disponibilizarem seus produtos para a venda a outras empresas dentro de um determinado segmento de mercado é conhecido como. Então, fornecedor, ou seja, empresas, disponibilizam seus produtos para venda a outras empresas. Por exemplo, um atacadista vendendo para um supermercado. Ou seja, empresa para empresa. Qual seria? C2C? Não. C2C o que seria? C2C é consumidor para consumidor. Não é o caso. B2B? Sim. Business to business. Empresa para empresa. B2C? Não. B2C é business to consumer. É o consumidor final comprando da empresa. E consumer to business. Consumidor comprando da empresa, né, que é exatamente, consumidor comprando da empresa, que é exatamente isso aqui trocado, então está errado. Então, a resposta correta é letra B, empresa vendendo para empresa, business to business. O comércio eletrônico objetiva controlar a atividade de vendas pelo uso de meios eletrônicos.
Um comércio do tipo B2C, Business to Consumer, é aquele que envolve uma empresa e um consumidor. Vários segmentos de negócio podem comprar e vender produtos eletronicamente. Não. Vários fornecedores disponibilizam seus produtos para venda diretamente ao consumidor final. Me parece que é uma ótima opção. Uma única empresa faz vendas a um mercado internacional. Não tem nada a ver com internacional. Uma empresa faz licitações para comprar produtos para diversas empresas do mesmo segmento. Isso aqui não. Então, é essa opção. Vários fornecedores disponibilizam seus produtos, vários ou um só, disponibilizam seus produtos ao consumidor final. Uma empresa compra de vários fornecedores e disponibiliza aquela gama de produtos ou serviços aos consumidores que vão comprar diretamente aqueles produtos. Então, isso é o que caracteriza o negócio entre empresa e consumidor. É assim que tem que interpretar. Business, empresa, C, consumidor. Negócio entre uma empresa e um consumidor. Assinale a alternativa incorreta. E-commerce envolve apenas a transação comercial. Apenas a transação comercial. Vamos ver. Quer dizer, tecnicamente, na empresa, na internet é só a transação. Mas e por trás? Então, vamos deixar em aberto. É business, mas e-commerce é a transação comercial. Então, a princípio é uma resposta correta. É business compreende o caminho para a integração da empresa como um todo via internet. Correto. A infraestrutura necessária para a empresa implementar comércio eletrônico compreende redes, banda larga, software e segurança. Redondo. Os sites de comércio eletrônico podem ser classificados em business to business, business to consumer e consumer to consumer. Também está correto. Então, o que ele quer mostrar como incorreto aqui é esta primeira. Ou seja, não envolve apenas a transação comercial. Envolve a transação comercial, é a sua característica de envolver a transação comercial pela internet. Porém, envolve a logística para comprar, o marketing, a distribuição ao cliente, o faturamento daquilo ao cliente. Então, envolve outros setores além da transação comercial. Então, essa resposta está errada, porque não envolve apenas a transação. Se dissesse assim, e-commerce envolve transação comercial por um meio eletrônico, estaria correto. Agora, quando diz que envolve apenas a transação comercial, está sendo inadequado, porque envolve outros aspectos. Aula 7, falamos sobre aplicações e questões do comércio eletrônico. Aplicações e questões do comércio eletrônico. O que é que nós falamos? Falamos um pouco mais sobre o e-business, né, sobre a visão administrativa do negócio, sobre atividades, né, de inserir a empresa na internet como uma visão integrada. O e-business, então, seria você tornar os sistemas da empresa utilizáveis pela internet, por exemplo. Isso faz parte do e-business. Né? Você permitir que, né, as suas filiais se comuniquem por sistemas através da internet. Isso é a inserção da empresa dentro da transação de internet. Falamos de novo sobre o e-commerce, as tendências e a visão diferencial da venda por produtos tangíveis, como essa camisa, como esse sapato, e produtos intangíveis, como software, como a música, que não requerem a distribuição. Você, por um simples download, em minutos, em segundos, faz chegar na mão de quem comprou. Tá? Então, são formas diferentes. No intangível, muito mais fácil, porque você não tem toda a logística de entrega ao teu cliente. Então, falamos dos dois mundos, dos tangíveis e dos intangíveis. Falamos das empresas que já nascem virtuais, as empresas que já nascem digitais, que têm escritórios, claro, para administrar os seus negócios, mas elas não nascem com um escritório e depois migram para a internet. Elas nascem na internet, depois migram para ter escritório, porque cresceram e precisam administrar o negócio. Falamos da importância da tecnologia em todo esse contexto, que a empresa precisa se calcar, que é de melhor em tecnologia, para prover, né, o e-commerce e prover o e-business. Falamos do caso da Perdigão,
que é um canal de sucesso não só business to business, como também vende diretamente ao consumidor, né? Dependendo da venda. E falamos sobre os hubs, os concentradores, os e-marketplace, que são sites que reúnem fornecedores de segmentos afins ou diferenciados, dependendo do tipo de e-marketplace. Então isso nós tratamos na aula 7. Vamos a alguns exercícios. O e-business é o planejamento, certo? Da imersão, ou seja, do mergulho, da organização na internet. Ou seja, é planejar a entrada e a utilização da internet dentro do contexto de trabalho da empresa. Como propósito de buscar novos canais de venda e automatizar suas diversas atividades. Sim, né? No sentido do e-business são novos canais de venda e no sentido de integrar as soluções pela internet, automatizar suas diversas atividades. De acordo com os modelos de negócio, assinale a alternativa incorreta. O business to business é um modelo de negócio praticado entre empresas que operam no comércio eletrônico. Business to business, empresas que operam no comércio eletrônico. O business to consumer é um modelo de negócio praticado entre as empresas e consumidores finais que operam no comércio eletrônico. Então, a princípio, business to business entre empresas, está correto. Business to consumer entre empresas e consumidores, está correto. O consumer to consumer, C2C, é um modelo de negócio praticado entre consumidores, ok, finais, por intermédio de um site criado para esse fim. Também está correto. Como nós temos, por exemplo, o eBay, como nós temos, por exemplo, o Mercado Livre, né? Eu quero comprar, você quer vender. A gente se une pelo site. O comércio eletrônico não tem aplicações para as intermediações de transações online entre consumidores finais. Está errado, claro que tem. É justamente o C2C, que é você que quer vender. Opa, tá difícil. Essa aqui que é a correta. Ó. Consigo marcar aqui. Não tem algum defeito, acho que é problema aqui. Então, a letra D é a resposta correta para essa resposta. Ou seja, na verdade, ela é a correta porque ele é incorreto. Porque pede aqui para marcar a incorreta. Então, essa aqui está incorreta. Porque o comércio eletrônico tem aplicação para consumidores finais intermediados por um site. Então, essa é a resposta errada. Consequentemente, a certa que ele tem que marcar. Todas as pesquisas voltadas para o e-commerce apontam que a maior dificuldade dos sites voltados ao comércio eletrônico é provar para os clientes que a operação dentro daquele ambiente é segura e confiável. Ou seja, o cliente precisa ter a certeza de que ao entrar com os seus dados ali, aquele é um ambiente seguro, é o cadeadinho que fecha, é a tecnologia, né, HTTPS, que utiliza o protocolo SSL para transportar, né, o pacote P sobre o HTTP. Então vamos ver sobre isso. Isso aqui nunca tem um lugar que fica bom, né? Agora eu tenho que ficar navegando com isso. Como eu já usei aqui, tá bom aqui. Vamos botar aqui laranja. Pronto. Atualmente, ainda não temos tecnologia para essa finalidade. Você não tem tecnologia para isso? Claro que tem. Erradíssimo. Não. As tecnologias existentes sobre a segurança não se aplicam ao e-commerce. Claro que se aplica. Absolutamente equivocado. O chamado HTTPS, eu falei nisso, hein? Não pode ser considerado como um protocolo associado a um acesso em ambiente seguro. Claro que pode. HTTPS é justamente a tecnologia provida pela segurança que faz com que os pacotes TCP/IP trafeguem numa camada, num protocolo HTTP sofisticado, com segurança. O protocolo HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP, certo? Sobre uma camada SSL, através de uma conexão criptografada. Matou a pau, perfeito, bate palma, e a resposta certa é a letra D. Ou seja, HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP, que é o padrão, sobre uma camada SSL, segura, Socket Safe Layer, né? Através de uma conexão criptografada. Ou seja, o pacote vai até o servidor de maneira criptografada.
mesmo se esse pacote for interceptado por um hacker, ele não vai conseguir quebrar a segurança, porque a chave pública e privada só vai acontecer lá no servidor. Tá certo? Então, essa é a resposta correta. Letra D, de dado. O comércio eletrônico é uma realidade que bate à nossa porta. As pequenas, as médias e grandes empresas, cada vez mais, estão adotando esse tipo de modalidade de negócio, de forma a possibilitar um canal de divulgação e venda dos seus produtos e serviços. De acordo com a afirmação acima, podemos assinalar como correta a seguinte afirmativa. Então, considerando que ela é uma realidade que bate à nossa porta, e pequenas e grandes empresas utilizam cada vez mais para divulgar e vender os seus produtos, podemos dizer que é correto afirmar? É correto afirmar que o comércio eletrônico está disponível apenas para as grandes empresas? Não. Está disponível para pequenas e médias também. Então, é só interpretar o texto. Muitas vezes, gente, a resposta está no texto. É só ler a questão. As redes sociais, como o Facebook, são um dos piores meios de divulgação e venda de produtos online. Piores não, gente. Podem não ser os mais apropriados, podem não ser os melhores ainda, mas é um excelente local, que é a hora em que está todo mundo confraternizando, socializando, né, fazendo lazer, e muitas empresas usam o marketing para isso. O poder das redes sociais, como o Facebook, deve ser explorado nas vendas online. Acho que está ótimo isso aqui. Tende a ser a verdade. Deve mesmo. Ou seja, você, empresa, né, quer vender um sapatinho, anuncia no Facebook. A pessoa que vai estar lá, né, passa muito tempo lá fofocando online, vai ver o teu sapatinho sendo vendido, vai gostar e vai querer comprar. Então, é um potencial canal de venda de produto. Principalmente para o público teen. Somente a população de classe A tem acesso a essa ferramenta. Claro que não, todos têm acesso. Então a resposta correta é a letra C. O poder das redes sociais, como o Facebook, deve ser explorado nas vendas online. Letra C, de casa. Aula 8. Falamos sobre as aplicações de comércio eletrônico. Falamos sobre a infraestrutura, sobre os softwares que apoiam do ponto de vista do desenvolvimento e do uso dos sites pelas pessoas. Certo? Então, o que nós discutimos de relevante nessa aula? Opa, perdão, vou voltar aqui. Vamos pedir ajuda aqui para os universitários para voltar aqui, porque não estamos conseguindo. Opa, consegui. Para voltar não consigo. Empacou. Queria voltar para mostrar os aspectos mais relevantes lá. Vamos pedir ajuda aqui para os nossos universitários. Muito bem. Muito obrigado. Bom, o que nós falamos nessa aula? Falamos sobre as tecnologias de hardware. Ou seja, as estações, nós não temos muito controle sobre elas, porque são usuários do mundo inteiro. Nós não podemos ter controle nessas ferramentas. Nós podemos, sim, estabelecer a linguagem que o browser vai usar para se comunicar com o nosso servidor, além do padrão HTML. Tá? Então, hoje, a maioria dos browsers já está preparado para ler JavaScript, ler scripts de Java, enfim, várias linguagens de programação. Tá? Então, nós temos que saber quais são elas e usar as mais adequadas. Nós podemos, sim, né, garantir a segurança e a qualidade de tudo que se refere ao servidor. Usar o banco de dados correto, devidamente integrado com o sistema da empresa, usar os servidores bem dimensionados, sempre com a escalabilidade necessária, ou seja, com fonte redundante, HD espelhado, placa de rede redundante, como é que chama? Banda larga redundante, tudo que puder ser redundante, tudo que a bunda não prejudica, né, deve ser usado aqui no servidor. Principalmente aspectos da telecomunicações. No que tange a software, nós vimos a relevância do software, claro, porque ele vai estabelecer o funcionamento do programa no servidor e vai fazer a comunicação com a estação, através do browser, do navegador. Né? Então,
Em termos de servidores, nós temos hoje vários sistemas operacionais. Unix, Linux são os mais usados. E nós temos o Windows também. Mas o Unix e Linux são os mais utilizados devido à segurança, devido à possibilidade de fechar as portas, né? Não deixar brechas para as invasões. O Windows já é um sistema operacional que tem mais brechas, mais facilidade de explorar as aberturas de portas, tá certo? As estações que predominam, basicamente, é o Windows, que a maioria das pessoas, né, utilizam. As linguagens de programação mais usadas têm sido HTML, né, PHP, Java, ASP e C#. Né? Isso fora o HTML, PHP, Java, ASP e C# nos servidores. Lembro que HTML, né, não é uma linguagem de programação propriamente dita, mas é uma linguagem de hipertexto, uma linguagem de marcação, como dizem. E é a linguagem, né, universal e básica de comunicação na internet. Em termos de bancos de dados, os mais usados são Oracle, SQL Server, disputam o mercado, PostgreSQL mais SQL, vem adiante, mas ganham força por serem bancos de dados, né, de ferramentas de uso livre, de software livre. Ok? Então esse foi o contexto da nossa aula de número 8. Vamos aos exercícios. Estou com muita dificuldade de passar. Passei. Exercício 1. A hospedagem dedicada, internet sob demanda, circuito VPN, MPLS, ferramentas de monitoramento de aplicações, trends, foram implementadas no site de comércio eletrônico da Livraria Saraiva. Então, são tecnologias, tudo isso que eu citei, né, que a Saraiva utilizou ao implementar a sua estrutura de e-commerce, que desejava alta disponibilidade, ou seja, os servidores, os serviços disponíveis o tempo todo, e primaram também pela segurança aos clientes. Provavelmente colocaram aspectos relevantes de segurança nos servidores e contrataram a tecnologia HTTPS, né, para estabelecer um canal seguro entre a estação e o servidor do pacote TCP/IP. Podemos considerar como incorreta. Temos que achar, então, a incorreta. A infraestrutura em tecnologia da informação é necessária para a implementação do comércio eletrônico. Verdade, gente. Sem infraestrutura de TI, a gente não faz nada. A gente precisa de estrutura de servidor, de hardware, de software por servidores, de banda, telecomunicações, de internet, de rede, tudo isso é necessário. As questões voltadas para a segurança nas transações devem estar previstas na implantação do e-commerce, sem dúvida. Segurança na transação é um aspecto fundamental de garantia de segurança ao cliente, que é uma das premissas que está no enunciado. Né? Então, essa aqui está correta. Quero achar errada. A infraestrutura em tecnologia da informação pode impactar na baixa disponibilidade dos serviços do e-commerce. Quer dizer, a infraestrutura impacta na baixa disponibilidade. Claro, se eu não coloco um hardware com redundância, por exemplo, né, se quebra o link com o servidor, ninguém acessa mais. Então, a infraestrutura interfere, impacta a baixa disponibilidade dos serviços. Verdade. A alta disponibilidade da infraestrutura em tecnologia da informação é necessária para a implementação de sites seguros. A cadeia é errada. A infraestrutura em tecnologia da informação é necessária para a implementação do comércio eletrônico. As questões voltadas para a segurança das transações devem estar previstas na implementação do e-commerce. A infraestrutura em tecnologia da informação pode impactar na baixa disponibilidade dos serviços de e-commerce. Pode. A infraestrutura pode impactar na baixa. A alta disponibilidade da infraestrutura em tecnologia da informação é necessária para a implementação de sites seguros. Olha só, aqui que está a pegadinha. A alta disponibilidade. O que significa disponibilidade? Disponibilidade é você disponibilizar o serviço de e-commerce o tempo todo. Para isso, você tem que ter uma boa estrutura. Porém, a alta disponibilidade não é necessária para implementar site seguro. Site seguro, você tem que levar em consideração aspectos de segurança da transação. Então, são coisas diferentes. A alta disponibilidade não tem relação com a segurança dos sites. Então, a resposta incorreta é essa aqui.
Letra D. Essa é a incorreta. Por que é incorreta? Porque a alta disponibilidade não interfere na segurança dos sites. Ok? Então essa é a resposta correta, que na verdade é a incorreta que ele pede. Exercício 2 da aula 8. Vamos lá, vamos caminhando vagarosamente. O comércio eletrônico depende diretamente de software, hardware e infraestrutura de rede de telecom, né, estações, para o seu pleno funcionamento. Dentro desse contexto, assinale, eu não sei se é correto ou incorreto, vamos trazer um pouquinho para cá, assinale a correta. Tecnologia de telecom, que envolve servidores e estações de trabalho, consiste nos equipamentos usados para executar as atividades de entrada, processamento e saída. Eu acho que não. Telecom é muito mais do que isso, né? Então, em princípio, isso aqui está errado. Mete um X nele. Hardware consiste nas tecnologias usadas para executar as atividades relacionadas à internet, abrangendo a internet, a intranet e a extranet. Olha, a internet até precisa de algo de hardware, mas não é a tecnologia básica para executar isso. Eu acho que está até trocado aqui, né? Que o hardware seria os equipamentos de processamento de entrada e saída, e a telecom seriam as tecnologias usadas para executar atividades relacionadas à internet. Tá? Então, ambas estão erradas. A alta disponibilidade da infraestrutura em tecnologia da informação é necessária para a implementação de sites de comércio eletrônico. Aqui já não é a segurança do site. Então, isso aqui me parece correto, porque a alta disponibilidade é necessária. Todo mundo quer que o site esteja disponível sempre para o cara comprar meia-noite, 3 da manhã, 2 da tarde, meio-dia, a hora que ele quiser. Então, me parece a correta. Vamos avaliar a última. A tecnologia de firewall, que é aquela proteção de segurança entre o mundo externo e a rede da corporação, que é uma tecnologia, né, hoje baseada tanto em hardware como em software, tecnologia mista. Então, a tecnologia de firewall para a proteção de redes internas consiste em tecnologia de software apenas. Está errado, porque é tecnologia não só de software, mas como hardware também. Você pode combinar, inclusive é mais seguro a combinação de ambos, né? Até porque um software sozinho sem um hardware não existe. Então, jamais vai existir uma solução apenas por software, né? Então, a correta, então, é a letra C, que diz que a alta disponibilidade da infraestrutura em tecnologia da informação é necessária para a implementação de sites de comércio eletrônico, e é mesmo, né? É muito necessário. Rapaz, eu estou com dificuldade de andar com esse troço. Não quero borracha. Beleza. Aula 9. Aqui nós falamos software empresarial, contexto da empresa, dentro da internet, como uma maneira de estender a empresa aonde quer que ela esteja. Então, se eu tenho uma empresa que tem filiais em Nova York, em Paris e Hong Kong, eu vou conseguir integrar essas filiais pela internet. É uma enorme possibilidade que se tem. Antes da internet, a integração tinha que ser por arquivo, consolidando, né, arquivos de um lugar e de outro. Agora, a utilização é online. O cara em Hong Kong faz um pedido que já aparece para Nova York, já aparece para Paris, tá certo? Então, é a integração da empresa, é o sonho de consumo, de integração de toda a empresa através da internet. Tem um custo para isso? Tem. Você vai ter que gastar um dinheirinho para prover a segurança, né, para prover esse funcionamento efetivo, para prover alta disponibilidade, mas é um dinheiro que se paga. É um dinheiro que rapidamente se paga. Tá? Então, vamos falar sobre esses aspectos. Ajuda dos universitários para passar a telinha. Boa! Resumo dos principais temas, falando sobre
a diferença de... Ih, rapaz, estou apagando aqui. De back-end, obrigado. De front-end e back-end, né? Ou seja, que é esse contexto de para lá e para cá. Falamos sobre HTTP, HTML, falamos sobre vários aspectos, falamos sobre background, falamos sobre Java, que vai permitir a portabilidade, falamos sobre middleware, que é dentro de eu desenvolver e estruturar os sistemas, eu ter serviços que possam ser providos a várias pessoas, falamos de web service também. Então, esses foram os pontos relevantes abordados. HTML e o JavaScript são exemplos de HTML, linguagem de marcação, JavaScript, linguagem de programação. Se souber, já vai direto. Linguagem de formatação ou marcação e linguagem de programação. Está aqui. Letra D é a resposta correta. Porque isso aqui é linguagem de formatação ou marcação de tela. E JavaScript é uma linguagem de programação. Como se chama a característica da linguagem Java que permite que um software escrito para o SO Linux possa rodar em um SO Windows? Ou seja, eu escrevo o software na linguagem fonte uma única vez, gero um código intermediário chamado bytecode e cada vez que eu precisar rodar esse software num servidor sistema operacional diferente, eu utilizo uma Java Virtual Machine, ou seja, uma máquina virtual para isso. Isso se chama portabilidade. É a característica de eu poder portar aquele software em vários sistemas operacionais. Tá certo? Então a resposta é portabilidade. É uma das principais características da linguagem Java. No contexto das ferramentas e padrões da internet, o que é uma JVM? JVM é Java Virtual Machine, que é uma máquina virtual onde você permite simular um ambiente e rodar um programa. Então, ambiente onde os bytes binary codes e Java são executados. Binary codes não existem, são os bytecodes. Então, está errado. 2, ambiente onde os bytecodes e Java são executados. Correto. Java Virtual Manager, gerenciador de aplicações servidor em Java. Não. Java Virtual Machine, uma marca de Virtual Java. Ok. Então, 2 e 4 já sei que estão corretos. É a possibilidade de portar a linguagem Java. Perfeito. Então, estão corretos 2, 4 e 5. Temos alguma opção assim? 2, 4 e 5. Está aqui. Letra D é a resposta correta. Apenas um não, que um nem correta está. Apenas a 2 está correta. Não, porque nem correta até está correta, mas não é. Estão corretas 2 e 4. 2 e 4 até são, mas ele diz apenas e não, porque a 5 também está correta. Então, estão corretas 2, 4 e 5 apenas. Fechou o caixão. É isso aí. Aula 9, exercício 4. O sistema, então, acessa, está descrevendo, né, um momento lá na internet. O sistema, né, o site, então acessa um serviço que cuida de todos os passos necessários à verificação de crédito. Então, tem algum processo lá que cuida da verificação de crédito. Checa o histórico das compras efetuadas pelo consumidor na empresa, a situação de crédito do consumidor no sistema público, etc, etc, etc. A descrição acima caracteriza o que chamamos de middleware, site de busca, web service e tecnologia definida. O que é isso? Ou seja, é o fato de você utilizar uma tecnologia, né? Uma tecnologia efetivamente um programa em comum e incorporar aquilo ali a vários sites, né? O que chama-se isso? Isso é um web service. Um exemplo que ilustra essa nova demanda é a troca de dados entre dois sistemas de bancos de dados diferentes, utilizando documentos, quer dizer, web service, uma característica dele é a troca de dados entre dois bancos de dados diferentes, duas tecnologias, utilizando os documentos
XML. Padrão XML. Estamos descrevendo que tecnologia? Assinale a opção que completa a fase. Então, estamos descrevendo a XML. Aula 10. Na aula 10, nós falamos sobre aspectos gerenciais, aspectos de utilização de forma positiva e negativa, né, da TI e dos softwares da empresa, e focamos também aspectos da ética. O que nós falamos nessa aula? Falamos sobre os desafios gerenciais da TI. O desafio que o gestor tem de administrar, implantar, planejar, organizar sistemas de informação de sucesso que configurem e contribuam para os objetivos estratégicos e maiores da empresa. Estejam alinhados com as necessidades operacionais, gerenciais e estratégicas da empresa, que é o foco, inclusive, como nós falamos, da governança da TI. Então, esse é um grande desafio, você promover essa inserção de sucesso cada vez mais. Falamos também sobre a ética dentro da TI, sobre questões éticas que vivenciamos hoje. Falamos, inclusive, de características e tendências da TI que geram cada vez mais aspectos de conflitos na época. Né? A capacidade de processamento dobra a cada 18 meses, cada vez mais as empresas trabalham com sistemas de informação e usam computadores. O software, o custo de armazenamento diminui consideravelmente, cada vez mais as empresas podem armazenar dados, cada vez mais dados. A análise cresce a cada dia, cada vez mais a gente está analisando o perfil do consumidor, rastreando o dado das pessoas, comparando o dado das pessoas. Será que nós temos direito a tudo isso? Será que as empresas têm o direito, de, por serem usuários, funcionários, monitorar o software daquelas empresas? Então, tudo isso são questões que nós vimos sobre 4 óticas: o emprego, a individualidade, condições de trabalho e a privacidade. Ou seja, hoje a tecnologia da informação possibilita e cria, né, contextos e aspectos em que a ética está sempre sendo colocada em xeque. Será que a nossa postura está sendo ética, está sendo correta? E nós vimos o conceito de ética, que são princípios, né, geralmente estabelecidos de alguma forma, que vão nortear o comportamento das pessoas. As pessoas se comportam, agem de acordo com os princípios éticos daquela sociedade, ou daquele pequeno contexto da sociedade. Então temos a ética na saúde, a ética na medicina, a ética na TI, né, que é justamente o que nós estamos tratando e discutindo aqui. Com relação aos impactos positivos e negativos que o uso da TI causa na sociedade, assinale a opção correta. Então, um aspecto positivo seria melhorar a vida de todo funcionário. Um aspecto negativo seria consome mais energia das empresas. O fato de consumir energia, embora a empresa gaste, não chega a ser negativo, né? Quer dizer, embora para padrões, né, hoje em dia de TI verde, né, quanto menos consumo, melhor. Né? Mas não melhora a vida do funcionário sob certo aspecto. Então, não está muito bem contextualizado isso aqui. Aparentemente, não faz muito sentido. Positivo, melhora a qualidade de vida. Negativo, demissões em atividades operacionais repetitivas. Isso aqui me parece verdade. Porque melhora a qualidade de vida em certos aspectos. Claro, né, você trabalha de uma forma mais efetiva. Então, me parece que pode ser essa. Positivo, melhora a qualidade de vida. Negativo, consome mais energia. Não. Positivo, gera mais receita ao empresário. Negativo, gera demissões de cargos empresariais. Quer dizer, positivo não do ponto de vista da empresa, do empresário. Então, não é o que está interessando a nós. Então, a resposta correta aqui é realmente a B. Melhora a qualidade de vida, é um aspecto positivo de uso na empresa, no contexto empresarial. Né? E é ruim porque causa demissões quando visam substituir demandas tipicamente operacionais da empresa. Sobre os conceitos de ética relacionados à TI, assinale os itens. Indica a melhor forma de estabelecer a individualidade do ser humano. Os conceitos de ética indicam a melhor forma de estabelecer a individualidade do ser humano. Busca fundamentar o bom modo de viver. Tudo bem. Indica a individualidade do ser humano, de certa forma estaria correto. Ética é o mesmo que moral, não. Aborda as boas formas do viver no cotidiano e na sociedade. Correto.
Existe alguma opção que seja 1, 2 e 4? Não. Então significa que existe alguma opção que seja 1 e 2? Não, porque a quarta é clara. 2 e 3, não. 2 e 4, 3 e 4. 3 e 4, não. Então a correta é 2 e 4. Estão corretas as opções 2 e 4. Então você tem que sempre combinar o teu conhecimento, mas às vezes uma certa questão vai deixar uma certa dúvida. E aí você tem que partir para a resposta. Então essa primeira A não está correta, por quê? Porque a 2, né, quer dizer, poderia estar correta 1 e 2, mas esta aqui indica a melhor forma de estabelecer a individualidade. Ética não é bem isso, não indica a melhor forma. E não é propriamente a individualidade, mas da pessoa se comportar perante a sociedade, né? Busca fundamentar o bom modo de viver. Sim, fundamenta a boa maneira da pessoa se estabelecer. Então, a 2 estaria correta. Então, a 2 está correta. E a 4 também está. Então, a resposta certa é, na verdade, a C. 2 e 4. Ó. Essa é a resposta certa. Letra C, 2 e 4. Porque a 3 está absolutamente errada. A questão da privacidade do funcionário tem sido alvo de muitas discussões do ponto de vista ético. Assinale, dentre as opções abaixo apresentadas, a que não apresenta uma questão ética relacionada à privacidade, que não apresenta. Envio de e-mail a muitos usuários que não solicitaram em tal envio, né? Isso é uma invasão de privacidade. Você não solicitou? Monitoramento de e-mails confidenciais dos funcionários. Isso também é uma invasão de privacidade, né? Permitido ou não, a gente vai ver princípios éticos, mas é uma invasão de privacidade. Preocupação com o conforto do usuário. Isso não é invasão. Venda de dados dos clientes cadastrados no banco de dados da empresa. Isso é invasão. Então, a única coisa que não é uma invasão é a letra C. Preocupação com o conforto é uma coisa positiva, né? Não representa uma questão ética. Você está melhorando a vida dele. Então, essa é a resposta correta. Todas as outras opções representaram invasões na privacidade da pessoa, que aí sim suscitam questões de ética. Correlacionar uma atividade com a outra, né? A TI no emprego vai falar sobre o quê? Demissões ocasionadas pelas automações rotineiras? Parece que sim. Então vamos botar a princípio, vou trocar a canetinha aqui, ó. Princípios aqui vai ser 1. Individualidade, o que tem a ver com individualidade? Comportamento, monitoramento das atividades pelo computador. Isso tem a ver com individualidade. 2. Condições de trabalho, preocupações com o comportamento do usuário, né? Isso tem a ver. 3. Privacidade, monitoramento do uso do e-mail para fins particulares na empresa, né? Na verdade, a individualidade tem a ver com monitoramento e a privacidade tem a ver com o monitoramento das atividades pelo computador. Então, isso tem a ver com a privacidade. E a individualidade tem a ver com o monitoramento do e-mail, né? Então, a resposta correta aí é 4, 1, 3 e 2. É a marcação adequada. 4, 1, 3 e 2. Pessoal, chegamos então ao final da nossa aula de revisão. Eu desejo a todos vocês, ó, que está retratado aqui na nossa lousa, tá certo? Seja no nosso quadrinho, ou seja, uma ótima prova para vocês, uma excelente prova para vocês. Quero voltar a falar que essas questões que nós aqui colocamos foi apenas uma maneira, né, para dar a vocês formas de questões, maneiras de pensar, mas não esperem algo similar nem igual a isso nas provas, não é o nosso objetivo. Esse objetivo foi apenas fazer de uma aula, onde já tivemos tantos conteúdos, trazer um pouco de exercício, trazer um pouco de questões para avaliação, para o discernimento e para o entendimento de vocês. Mas as questões que podem cair na prova são as diversas. O conteúdo não se esgota nas aulas transmitidas, o conteúdo não se esgota nas aulas online, o conteúdo não se esgota no material impresso. O conteúdo vai além. Pesquisem na internet, nós apenas contextualizamos um problema, um contexto, para vocês buscarem conhecimento. Vamos além do que está aqui. Tudo que está conceituado nessas aulas é passível de cair em prova.
com questões diversas, com abordagens diversas, porém com conteúdos pertinentes ao que foram falados. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado a tudo e a todos por esse período, por estarmos juntos, né? Por me aturarem aí nessas 12 aulas em que estivemos juntos, tá? Eu agradeço a participação de todos nas aulas, o carinho de vocês e, quem sabe, até um próximo encontro numa outra disciplina. Muito obrigado, boa prova a todos e encerramos aqui o nosso conteúdo. Yeah.